A TV Alice transmite a reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente, presidida pelo deputado Dr. Rafael Favato. Vamos acompanhar os trabalhos. Bom dia, boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início a uma reunião de trabalho da Comissão de Meio Ambiente. Não é sessão da Comissão de Meio Ambiente, mas uma reunião. E aí nós vamos, com a presença do nosso promotor Marcelo Lemos, do presidente da ONG Juntos SOS Ambiental, Moresc, do Dr. Vitor Ataíde, que é o nosso palestrante hoje, o nosso representante da OAB, a qual já convido para fazer parte da mesa também, o deputado Dari Pagum, que está aqui junto conosco. O Dr. Vitor Ataíde é membro da Comissão de Meio Ambiente da OAB e vamos ouvi-lo explanar sobre a PEC 65/2012, o PLS 654 de 2014 e PL 3.729 de 2004, que tramita no Congresso Nacional. Esse é o nosso objetivo da reunião de hoje. Senhor presidente, pela ordem. O ex-deputado Luiz Carlos Piassi está presente, então a gente gostaria de fazer aqui uma saudação especial a Vossa Excelência. Sinta-se em casa, e também para opinar no tema a qual será discutido na reunião de hoje. Pela ordem, deputado Dari Pagum. Senhor presidente, só para informar que já é 13h19, nós temos o doutor representando aqui a OAB, o Moresc, doutor Marcelo, e eu acredito que com 10, 15 minutos vai ser impossível. Então, eu gostaria que Vossa Excelência visse uma maneira mais sucinta para a gente fazer, porque nós temos hoje uma reunião também na Comissão de Finanças, que é de suma importância, nós vamos receber e a pauta está cheia. Então, eu queria que Vossa Excelência nos ajudasse nesse sentido. Conversei com a Eliane Dadalto, ela não vai fazer reunião da Comissão de Assistência Social hoje, e qualquer coisa a gente faz a Comissão de Finanças onde será a reunião onde era a reunião da Assistência Social. Ok? Vamos lá. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde, deputado Favato, deputado Pagum, colegas, advogados, doutor Marcelo Lemos, todos os presentes. Nós vamos traçar aqui um panorama de dois importantes processos legislativos que tramitam no Congresso Nacional. Um trata de uma emenda à Constituição, que se encontra no Senado, e o outro um projeto de lei que visa também regulamentar o licenciamento ambiental, que tramita na Câmara dos Deputados. A nossa intenção aqui, longe de esgotar o tema, até mesmo porque é um tema que provoca paixões, que provoca intensos debates políticos e jurídicos, apenas fazer um panorama de situação, onde que esses dois processos legislativos se encontram em face da realidade da gestão ambiental no Brasil. De forma bem sucinta e objetiva, é isso que a gente pretende fazer aqui. Pois bem, primeiramente, o projeto de lei 3729 de 2004, essa ementa, dispõe que para instalação de obra, empreendimento, atividade potencialmente causadora de degradação do meio ambiente, será exigido estudo prévio de impacto ambiental, EIA, com ampla publicidade, regulamentando a Constituição Federal. Hoje em dia ele se encontra na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Aqui, por dever ético, eu tenho que fazer essa ressalva, que, para usar um termo aqui da casa, a Comissão de Meio Ambiente da Ordem não fechou questão sobre o mérito desse processo, processo legislativo. Então, aqui vai uma opinião pessoal minha, e não da OAB. Pois bem, eu queria que você voltasse na ementa, por favor.
você vê que esse processo já tem uma contradição entre a explicação da ementa e o texto, né? Estudo prévio de impacto ambiental é uma coisa, EIA é outra. Estudo prévio de impacto ambiental é um gênero dentro do qual o EIA é espécie. Então, o EIA é o estudo ambiental mais complexo dentro do contexto dos estudos prévios de impacto ambiental, que contemplam RCAs, relatório de controle ambiental, PCAs, planos de controle ambiental. Então, de início, a gente já vê ali uma contradição, que demanda assim, correção ou, enfim. Pois bem, para falar desse projeto de lei, a gente tem que fazer uma contextualização histórica, né? Começamos falando da Política Nacional de Meio Ambiente, que é uma legislação de 1981, 35 anos, e nela foi criada o licenciamento ambiental. Ao longo dos anos 80, início dos anos 90, o licenciamento ambiental era procedido no âmbito de secretarias de saúde, né? No início dos anos 90, finalzinho dos anos 80, que as secretarias especializadas em meio ambiente vinham sendo criadas, né? Então, demorou muito essa evolução e a efetiva implementação do procedimento de licenciamento ambiental. E, nesse contexto, nós temos uma resolução do CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, também criado pela Política Nacional de Meio Ambiente, que é a luz no caminho do licenciamento ambiental. Foi o grande diploma normativo, embora não seja uma lei ordinária, que regulamentou o procedimento de licenciamento ambiental que a gente conhece hoje, que é a resolução CONAMA 237, né? Essa resolução ela criou toda a dinâmica de licenciamento ambiental, solucionou algumas dúvidas em relação à exigência de EIA-RIMA, a questão do significativo impacto, que só obras de significativo impacto ambiental são sujeitas ao licenciamento ambiental por EIA-RIMA, que é o estudo mais complexo, que contempla, inclusive, populações do entorno, enfim, multidisciplinar, caríssimo, enfim. Então, ela resolveu, inclusive, um problema que tinha na Resolução 1 de 86 do CONAMA, que estipulava números clausos, números fechados, os empreendimentos sujeitos a EIA-RIMA, e ela veio a trazer que cabe ao Estado, cabe ao órgão licenciador definir se o impacto é significativo ou não. Então, ela ajudou muito, né, na época. O projeto de lei, que é de 2004, ou seja, poucos anos depois aí da resolução CONAMA, se conflita já com essa resolução CONAMA e se conflita com o que acontece hoje. Porque se hoje empreendimentos que não são caracterizados como de significativo impacto ambiental estão sujeitos a um licenciamento que percorre esse caminho, LP, LI, LO, o que é isso? Primeiro você requer a LP para saber se aquele local ali é passível de ter um empreendimento. Depois você requer a LI, que é a licença de instalação, licença prévia, licença de instalação, para saber se você pode instalar conforme o seu projeto. E depois você requer a LO para saber se você pode operar o seu empreendimento, licença de operação. Ele restringe esse procedimento através de LP, LI e LO aos empreendimentos de significativo impacto, ou seja, os de EIA-RIMA. Hoje em dia, todos os empreendimentos que gerem impacto, significativo ou não, estão sujeitos a esse rito. E deixa empreendimentos de impacto não significativo para licenciamento simplificado. Então, ele já se choca com a 237. E eu digo ali,
é um anacronismo. Não é uma crítica de juízo de valor, mas na linha do tempo do licenciamento ambiental, ele não está bem situado. Por quê? Porque a 237 ela está sendo discutida nesse momento no CONAMA e ela cria diversas outras licenças, enquanto a legislação limita a 2 licenças. Então, essa legislação ela frustra tudo que foi construído até hoje em sede de licenciamento ambiental e os avanços que estão sendo buscados, né? Só ressaltando, é uma opinião pessoal do advogado Vitor Ataíde, não da Comissão de Meio Ambiente da Ordem, que não discutiu sobre esse tema. O outro tema é a polêmica proposta de emenda constitucional número 65 de 2012, que teve muito clamor da sociedade através das redes sociais e tudo mais, né? Ela diz: a apresentação de estudo prévio de impacto ambiental é o gênero, não é o EIA. Importa autorização para a execução da obra, que não poderá ser suspensa ou cancelada pelas mesmas razões, a não ser em face de fato superveniente. Essa PEC está também na Comissão de Justiça e Cidadania do Senado e, enfim, para aparecer, né? Pois bem, se você lê a justificativa da PEC, ela diz o seguinte: em muitos casos, um prefeito, detentor de um mandato de 4 anos, não consegue fazer as suas obras públicas porque o mandato é muito curto e o licenciamento não sai. Em outras palavras, há uma crítica à morosidade do licenciamento ambiental. Entretanto, a justificativa, em tese, me parece que ataca a morosidade em relação a obras públicas. Só que o texto que visa ser acrescentado ao artigo 225 da Constituição Federal, ele vale para todos os licenciamentos, inclusive os privados. Então, a justificativa tem uma incompatibilidade com a própria redação do texto, né? Ao falar de morosidade, né, o nobre senador que faz a proposta, desculpe, ele ataca um efeito, né, e não a causa da morosidade. A causa da morosidade é justamente o não investimento numa gestão mais inteligente e eficaz da gestão ambiental dos órgãos licenciadores, né? Um exemplo, os órgãos licenciadores, eles conhecem o impacto de diversas atividades. Tem um determinado tipo de atividade que tem um impacto conhecido. Aqui no Espírito Santo foi criada a licença simplificada, justamente para o licenciamento de atividades que já se conhecem impactos ambientais. Posto de gasolina, lavador de carro, esse tipo de atividade. Então, ele é um licenciamento autodeclaratório. O empreendedor chega ao Instituto Estadual de Meio Ambiente, INMA, declara que não ocupa uma área de preservação permanente, por exemplo, diz como que ele vai implantar e obtém a licença. Aí entra agora a gestão dos recursos humanos do órgão. Os servidores do INMA vão lá conferir se o que ele falou é verdade. Não sendo, ele cometeu um crime. E ele perde a licença. Então, nesse contexto, o INMA se sentiu à vontade de licenciar dessa forma porque ele conhece os impactos. Então, no meu ponto de vista, se você quer resolver o problema da morosidade, é criar inteligência, gestão do conhecimento para fazer um licenciamento eficaz de atividades que têm impactos conhecidos pelos 20, 30 anos de gestão ambiental que os órgãos licenciadores têm. Então, a experiência conduz a isso, né? Pois bem, um problema grave que essa PEC
traz para a sociedade são dois conflitos. Primeiro, ele, de fato, ele fragiliza o Instituto do Licenciamento Ambiental. Então, a gente teria um retrocesso, o que é vedado, né? A doutrina sustenta o princípio do não retrocesso em matéria ambiental, e aí a gente teria um retrocesso. Então, neste ponto, a PEC não poderia prosseguir porque ela já estaria comprometida desde o seu surgimento. E há um conflito com a Lei Complementar 140 de 2011. O que é essa lei? Essa lei ela definiu competências dos entes federativos na matéria licenciamento ambiental. Ela foi um trabalho de 8 anos no Legislativo Federal para chegar a um texto, um bom texto, diga-se de passagem, que eliminou diversas dúvidas que haviam em relação ao licenciamento ambiental. E essa lei tem um ponto muito importante, que é o seguinte: a lei é clara. Na análise do estudo ambiental, o órgão licenciador tem que pedir, na hipótese dele pedir complemento ao estudo, ele tem que fazer de uma só vez. Então, é esse o problema que o senador estava vendo lá atrás. Os órgãos licenciadores ficam pedindo infinitos complementos e a coisa não anda. Essa lei traz esse instrumento para que o empreendedor tenha uma resposta eficaz dos órgãos licenciadores para a duração razoável do processo, é um direito fundamental. Então, o ordenamento jurídico tem mecanismos para que se enfrente a morosidade do processo de licenciamento. Então, nesse ponto, a PEC frustra os 8 anos de trabalho do processo legislativo que chegou à sanção e publicação da Lei Complementar 140. Então, a conclusão é essa. A solução da morosidade passa pela melhor gestão, tanto de recursos humanos e financeiros, quanto do conhecimento adquirido ao longo desses anos na gestão do licenciamento ambiental. Essa é a opinião da comissão. Aqui está o meu vice-presidente que pode confirmar. E seria isso a contextualização desses 2 projetos de lei. Obrigado pela atenção. Boa tarde. Gostaria de agradecer o Dr. Vitor Ataíde, que fez a explanação sobre da Comissão de Meio Ambiente, a OAB, para explanar. Ele deixou bem claro que não é uma opinião da OAB enquanto entidade, mas opinião dele, e acho que também estende ao vice-presidente da comissão, particular da Comissão de Meio Ambiente, da PEC 65/2012, o PLS 654/2014 e PL 3.729 de 2004. Eu também tenho uma carta para ler, mas eu vou abrir para as colocações do Dr. Marcelo Lemos, e depois eu vou ler um documento aqui que nós formulamos durante essa semana, onde veio aí esse tema um pouco absurdo que nós achamos aí, mas vamos estar passando a palavra. Moraes, quer fazer alguma colocação? Aonde quer fazer alguma colocação? Alguém da nossa... Moraes mesmo vai falar pelos representantes? Bom, tá ligado, só falar que ele vai... sobre o assunto PEC 65, só uma colocação. Provavelmente muitos dos senhores assistiram o Fantástico ontem sobre a reportagem Belo Monte. Aquela é uma obra que seguiu todos os trâmites legais hoje, de licenciamento, LP, LI, LO. E nós vemos a quantidade, vamos dizer, entre aspas, de não conformidades cometidas e em aberto até hoje. Imagine uma obra daquela sendo gerida pela PEC 65. Se hoje já é um caos, com a PEC 65 regulando isso, acho que nem palavras no dicionário ainda diz para transmitir isso. Tá? Desde dos subornos
Ontem foi falado em torno de 130 milhões de reais doados a parlamentares que provavelmente fizeram alguma gestão para que se acelerasse alguma coisa, não sei porquê, mas foi acusado um suborno daquele tamanho. Então, é uma pergunta que seria até difícil de responder, mas cabe a todos os cidadãos pensarem. Se hoje, como já está a legislação, que foi, como o senhor falou, um grande avanço conseguindo ao longo dos anos, o tamanho do retrocesso que a PEC 65 vai trazer na questão ambiental e o que vamos ter para frente de impactos ambientais caso a PEC 65 seja aprovada. Nosso palestrante aí para responder. Pode usar o outro microfone mesmo. Como o senhor mesmo disse, é imprevisível, né? Nós, em matéria de direito ambiental, nós precisamos andar para frente, não retroagir, não retroceder, né? Então, essa PEC ela é inoportuna e, de fato, não resolve o problema. Inclusive, eu não lembrei de mencionar um grande fator de melhora na gestão ambiental, e que a OAB está muito atenta sobre esse assunto, é a municipalização, né, dos impactos locais, né, o licenciamento das atividades que geram impacto local ser feito pelos municípios. É um importante instrumento de gestão que os prefeitos podem ter em suas mãos. Então, é assumir essa responsabilidade, né, de fazer o licenciamento de maneira local, né? Nessa direção que nós entendemos que, particularmente eu entendo que pode ajudar bastante. Questionamento, Moresco? Uma fala extra assunto, ok? Ok. Vamos passar para o nosso promotor Marcelo Lemos e depois eu vou... Bom, boa tarde a todos. Eu, na verdade, queria agradecer ao deputado Rafael Favato por ter nos atendido para poder fazer essa reunião em relação a essa moção, que, na verdade, em virtude, talvez, do momento político que nós estamos vivendo, existem várias tentativas legislativas a nível nacional de enfraquecer os instrumentos de controle de política ambiental. E a PEC 65, na verdade, virou vamos dizer assim, um símbolo dessa reação da sociedade. E nós tivemos agora, em 2 eventos, um que foi o evento da ABRAMPA, que é a Associação Brasileira dos Promotores do Meio Ambiente, e depois no GNDH, que é um grupo nacional de direitos humanos do Ministério Público, onde se reúnem promotores do Brasil inteiro de várias áreas. E como nós vemos defendendo o meio ambiente como direito fundamental, quando você tem esse tipo de instrumento, esse veículo normativo de atentado contra o direito ambiental e levando em consideração que é um direito fundamental, a gente está batendo até na questão da cláusula pétrea, né? Você não poderia até modificar. É interessante essa construção, nós temos essa construção bem consolidada a nível de Ministério Público. E me deixa muito feliz, deputado, o fato de a gente ter pedido essa reunião e essa aprovação da moção, e Vossa Excelência ter convidado um colega da OAB, o que nos causa, nos dá muita satisfação em ver essa preocupação da OAB e o que poderia gerar, talvez, um ciúme do Ministério Público, ter alguém da OAB, muito pelo contrário, nos gera muita satisfação, muita alegria, porque mostra que o direito ambiental e a defesa do meio ambiente tem que ser compartilhada. Você não consegue fazer isso sozinho. Tivemos agora, recentemente, a honra de assumir, a convite da atual Procuradora-Geral, o CAOA, que é o Centro de Apoio aos Colegas do Estado inteiro do Meio Ambiente. E, desde já, queria convidar a Vossa Excelência, a OAB, a ONG aqui presente, a todos presentes,
para que as questões ambientais sejam discutidas dessa forma. Nós estamos vivendo um momento muito crítico na questão da água, a crise hídrica. Eu tenho viajado pelo Brasil, assim, dá vontade de trazer uns baldes d'água, porque chove, e eles, assim, você vê o desperdício da água, porque como eles não estão vivendo essa nossa carência, quando eu digo eles, são os estados que estão muita fartura de água, mais o do sul ali, né? Quando a gente conta que aqui a gente está sem água, eles não acreditam, porque não é uma realidade nossa, falta de água, né? É recente, de 3 anos para cá que a coisa... Então, para nós, na verdade, nós estamos preparados para enchente. Nós não estamos preparados para a seca. Nós vivemos a vida inteira para poder sobreviver a situações de emergência de enchente. Agora isso inverteu. Então, assim, um primeiro desafio lá do CAOA é a gente tentar integrar os promotores, os presidentes de comitê de bacia, os órgãos públicos estaduais e municipais envolvidos, e nada melhor do que a gente unir esforços com a Assembleia, porque os deputados, cada um tem o seu nicho político, né, as pessoas ligadas aos deputados nos locais, os vereadores, os prefeitos, e a gente começar a andar um pouco pelo Estado, talvez numa caravana, como a gente está aqui, a gente fazer nos locais mais críticos, porque está havendo muita resistência a algumas medidas de urgência. E a gente tem que entender a resistência, né? 70% da água é da irrigação. E aí você convencer o agricultor que ele tem que desligar a bomba, e a gente também tem que se convencer que talvez não tem que poder comer o tomate a 5, mas a 12, acho que uma mão, né, está 12. Minha mulher que faz compra, não sei muito bem não. Só sei que cada semana uma mãozinha diminui. Então, nós precisamos encarar o meio ambiente dessa forma como estamos encarando aqui, unindo esforço. É claro que as críticas existem as divergências, né? Mas elas têm que ser no sentido de construção. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer esse espaço. Eu já até postei aqui, nós temos uma comissão lá no Grupo Nacional de Direitos Humanos, nós temos uma comissão de meio ambiente, que todos os colegas dos seus estados estão fazendo as suas reuniões com as assembleias, então nós não poderíamos ficar para trás, não vamos ficar, né? O deputado aqui já me informou que vai colher a assinatura dos 30 membros dessa casa, e a moção passa a ter um peso da casa, né? Esse deputado pode explicar melhor, e depois será encaminhada ao Senado. Então, a gente cumpre o nosso papel de capixaba, e isso tem que ser a rotina, né? Nós temos que ter essa forma de atuar, uma rotina. Então, queria parabenizar o AB, dizer para vocês que sejam muito bem-vindos ao Ministério Público, vocês são co-irmãos, nós estamos ali dentro do mesmo capítulo da Constituição, essencial, né? Somos órgãos essencial ao acesso à justiça, que eu acho que é uma palavra mais forte no momento, e dizer que estamos lá abertos para as outras questões. Muito obrigado. Nós que agradecemos, e vou passar a franquear a palavra para o nosso vice-presidente, Orlindo Filho. É o pai, Orlindo Neto, então. Boa tarde a todos, sociedade civil presente. Eu agradeço o convite, Marcelo, e gostaria de colocar alguns pontos que têm sido também discutidos e implementados nessa atual gestão do triênio 2016-2018 da OAB e feitos pela Comissão de Meio Ambiente, que tem acompanhado essa sessão, e que também parabenizo o Dr. Rafael Favato, essa iniciativa e a forma como a gente tem conduzido esses trabalhos. Como o Dr. Vitor pôde colocar na breve exposição, um problema que nós verificamos muito forte é justamente a gestão para a condução da morosidade. Mas a morosidade ela não pode representar retrocesso. Então, embora a OAB não tenha fechado questão em relação ao projeto de lei, em relação à PEC 65 de 2012, a Comissão de Meio Ambiente entende pela inconstitucionalidade do texto e submeteu o seu posicionamento para o Colégio de Presidentes para que haja um posicionamento institucionalizado nacional. Então, até então, nós ainda não divulgamos, mas a orientação e o entendimento dos membros da Comissão do Espírito Santo foi feito um parecer e submetido ao Colégio Nacional de Presidentes no dia 12 de maio, no qual nos posicionamos em relação à inconstitucionalidade em razão do retrocesso e incompatibilidade com o texto vigente na Constituição. Já em relação a essa questão da gestão e da otimização de trabalhos, eu pude esboçar um pouquinho da nossa atuação nesse modelo na última reunião, em relação aos grupos de trabalho, e entendo que a questão ambiental ela tem que passar
dentro de uma ótica muito mais preventiva do que repressiva. E, por isso, metade dos nossos trabalhos tem sido orientados via 2 grupos. Um de projetos legislativos, em que discutimos o aperfeiçoamento da legislação antes de ser colocado em vigência e que possamos aperfeiçoar os instrumentos legislativos para que não possamos agir depois dos acontecimentos, e uma questão voltada à cooperação administrativa, que é uma lacuna que nós identificamos muito forte, mais ou menos naquela lógica em que cachorro que tem muito dono morre de fome, porque você tem, ora, alguns sombreamentos de atuação entre o ente municipal, o ente estadual e o ente federal. E, por conta disso, e até comunicando publicamente, é uma matéria que nós conseguimos alinhar com o nosso secretário de Meio Ambiente de Vitória, Paulo, numa reunião agora no dia 27, em que as portas da prefeitura foram abertas para a OAB poder desenvolver um trabalho de mapeamento de fragilidades e em relação ao atendimento ou às incompatibilidades de atendimento às delegações de suas atribuições via legislativa. Para quê? Para, enquanto um ente externo, fazer um olhar crítico e sugerir melhorias para trazer maior efetividade à condução, não apenas do licenciamento ambiental, que é um ato de exercício do poder de polícia, mas a todo o processo de comando e controle, que envolve fiscalização, licenciamento, monitoramento e controle de atos, e que, por meio da Lei Complementar número 140, que o Dr. Vitor pôde trazer também para a gente, que é um instrumento louvável, que tem um texto muito bom, buscar, dentre os instrumentos previstos dentro da nossa legislação, orientações que possam compatibilizar a atuação do ente local com os entes federal e estadual, com vistas a atender da melhor maneira possível a busca pelo meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é a função que compete não só ao poder público, mas a todos. Nós e a OAB não pode se omitir a isso. Era isso que eu gostaria de dizer. Obrigado. Lindo, nós agradecemos, né? Um abraço também à doutora Lisle, que sempre está aqui presente, também faz parte da Comissão de Meio Ambiente da OAB. Então, eu vou ler aqui na íntegra, né? A Comissão de Proteção ao Meio Ambiente e aos Animais fez uma moção de repúdio através da minha pessoa, do presidente Rafael Favato e dos deputados da comissão, estendido, né, aos outros 25 parlamentares. Então, teremos 30 assinaturas de todos os deputados. Nós, deputados comprometidos com as causas ambientais do país, através da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente e aos Animais, manifestamos moção de repúdio à proposta de emenda à Constituição número 65/2012, PEC 65/2012, com redação já aprovada pela Comissão de Justiça, Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ do Senado Federal, que visa acrescentar o parágrafo 7º ao artigo 225 da Constituição Federal, a íntegra da PEC, né, 65/2012. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. O artigo 225 da Constituição passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 7. Parágrafo 7º. A apresentação do estudo prévio de impacto ambiental importa autorização para a execução da obra, que não poderá ser suspensa ou cancelada pelas mesmas razões a não ser em face de fato superveniente, NR. Artigo 2º, essa emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação. Os nossos elementos que levaram a comissão e os deputados a fazer esse repúdio. Primeiro, a PEC 65/2012, ao acrescentar o parágrafo 7º do artigo 225 da Constituição, altera por completo a sistemática do licenciamento ambiental e vai na contramão do cenário internacional e do que se tem buscado ao longo das últimas décadas para a regulamentação do direito ambiental no nosso país, ferindo o princípio do desenvolvimento sustentável que busca compatibilizar a atividade econômica com a proteção ambiental. Segundo, a referida PEC, a pretexto de agilizar, entre aspas, o licenciamento ambiental, desmonta toda a estrutura de proteção ambiental existente. Muitos licenciamentos demoram em virtude da complexibilidade das obras a serem realizadas, e esta é a garantia constitucional de proteção ambiental. Terceiro, a PEC estabelece que, a partir da simples apresentação de um estudo de impacto ambiental, o EIA, pelo empreendedor,
independentemente de ser aprovado ou não pelo órgão competente, implicará na execução da obra, não podendo mais ser suspensa ou cancelada, sendo que o EIA é apenas uma das fases do licenciamento ambiental, que por natureza é complexo, pois envolve análise de muitas variáveis para cada caso de empreendimento. Quarto, a PEC viola ainda o princípio de vedação do retrocesso socioambiental, pois atinge o mínimo essencial de proteção à gestão antecipatória, precaucional e prudente de riscos e impactos ambientais, ferindo também uma cláusula pétrea ao desvirtuar o conteúdo do artigo 225. E quinto, o licenciamento ambiental, o estudo prévio de impacto ambiental, o EP e a RIMA, foram estabelecidos no Brasil por intermédio da Lei nº 6.938, de 1981, como os principais instrumentos de gestão de risco e controle ambiental pelo poder público, influenciados pelas grandes catástrofes ambientais à época e pela pressão dos organismos financeiros internacionais. É certo de que tais instrumentos carecem de constante aprimoramento e fortalecimento perante compromissos assumidos pelo Brasil no âmbito do desenvolvimento sustentável e das mudanças climáticas, bem como dos problemas ambientais. E sexto, é preciso mitigar, controlar, evitar, impedir e compensar impactos e danos ambientais que ameaçam a qualidade de vida tanto do ser humano como da própria natureza, que ainda acometem a sociedade brasileira, tais como o mais recente, o de Mariana, em Minas Gerais. E sétimo e último, por esses motivos relatados nessa moção de repúdio, é que alertamos para medidas irresponsáveis como as propostas pela PEC 65/2012, ressaltando que não constituem a solução para os problemas encontrados no licenciamento. Vitória, hoje, dia 30 de maio de 2016, eu e os demais deputados. Essa é a moção de repúdio que nós iremos assinar e encaminhar ao Senado Federal o mais breve possível. Eu gostaria de ter as considerações finais do Dr. Vitor Ataíde. Fico muito feliz também, como membro da sociedade civil, de chegar a uma moção, a qualidade de texto de uma moção como essa e ser encaminhado ao Senado, e o Espírito Santo ser vanguardista, em firmar posição a respeito dessa questão. Sempre lembrando que eu tenho certeza que a gestão ambiental no Estado busca justamente isso. Uma gestão inteligente, eficaz, que está ciente da morosidade dos processos e que isso não pode ser, como se diz popularmente, um gargalo no avanço econômico, mas um elemento de diferencial até para uma empresa que decida investir no Estado, escolher aquele que tem uma gestão juridicamente segura e ambientalmente eficaz. Então, fico muito feliz que, como membro da sociedade civil, a gente esteja trabalhando para chegar a uma solução como essa. Boa tarde a todos. Obrigado, doutor Vitor. E esse documento, como você bem falou, a redação, então eu gostaria de agradecer à comissão, agradecer também ao doutor Marcelo, que nos municiou de alguns textos, as nossas procuradoras, a nossa assessoria da Comissão de Meio Ambiente, que não foi feito só pelo presidente, não foi feito só pelo deputado que é relator da comissão, mas por todas as mãos que estão aqui, a nossa assessoria jurídica, a nossa consultora temática da casa, que foi a que mais se debruçou sobre o assunto e chegou nessa qualidade de documento que foi aí apreciada pela comissão e vai ser enviada para o Senado após a assinatura de todos. Eu acho que nós temos que estar sempre vigilantes, porque são medidas que parece que está lá, tem 3 linhas o parágrafo 7º. E dá para escrever uns 3 livros sobre o assunto, o promotor está falando, mas tem para a população, tem 3 linhas. E em 3 linhas faz um desastre ambiental do tamanho de Mariana, mas são microdesastres, porque está atingindo todas as obras daqui para frente no nosso país. Então, cada obra que você tiver um licenciamento,
Você vai ter um licenciamento para você retirar a areia do rio Beneventes. Então, com um estudo lá de impacto ambiental, vai lá, protocolou, ninguém mais pode parar de fazer aquilo lá. Esse é o objetivo mesmo. Esse é o objetivo, né, deputado? Esse é o objetivo, é tirar dos órgãos públicos essa área técnica aí. Então, não é o nosso objetivo, muito pelo contrário. O nosso objetivo, enquanto os entes da federação, OAB, deputados, promotores, sociedade civil organizada, é lutar contra isso aqui, porque está dando uma falsa facilidade, mas que, na realidade, quantos outros desastres poderão ser implementados no país, né? Pequenas barragens em determinados locais que poderão ser rompidas, sem estudo nenhum, porque você até que se complete o estudo, a barragem já está funcionando. E aí, por pressa, né, a barragem já funcionando, ela pode também se romper e aí levar vidas e outros, né, bens e tudo mais, mas a vida humana que é o que é mais importante aí no caso. Então, acho que a comissão, né, fez o seu papel e vai levar adiante o mais breve possível para que a gente possa atender isso aí. A gente tem alguns avisos. Pode, nosso deputado Piassi aí, pode ligar o microfone embaixo? Tem um... E cumprimentar a sua comissão, como presidente, o doutor Marcelo, promotor, a OAB. Principalmente a OAB tem indicado o doutor Vitor Ataíde para representar a entidade, porque é uma das pessoas mais competentes que nós conhecemos, inclusive foi presidente do IEMA, conhece de cadeira a realidade. Queria dizer para você, para Vossa Excelência, que eu estou perdendo o costume, tem muito tempo que fui deputado, tem 30 anos, mas o município de Castelo é um grande produtor de café e de leite. Nós já perdemos 25% da produção de leite por falta d'água. Café caiu 50% da produção de café. E se Vossa Excelência somar a Cacau de Castelo, a Colasul de Guaçuí, a Colamisul de Mimoso e a Celita de Cachoeiro, nós perdemos cerca de 300 mil litros de leite, em função da falta de chuva. Sempre foi rotina na nossa família, lá no interior de Castelo, de migrarem muita gente para o norte do estado. Nós temos muitos parentes, tios, e alguns com grandes fazendas lá. No município eu acho que é distrito, se é município de 51, São Jorge de Tiradentes, nós fazíamos muita viagem para lá. Acho que agora é governador Lindenberg, ou Rio Bananal, eu não tenho... E essa região tem o rio São José, que, quando lá estávamos, atravessá-lo só de barco. Tinha pontos que davam 11 metros de profundidade. Esse rio agora secou. Estão plantando no leito do rio, que não tem água. Foi feito um levantamento pelos produtores, tem 500 bombas de irrigação ligadas na foz do rio, até onde ele deságua, que é a Lagoa de Linhares. Só tomei esse tempo para dizer a Vossa Excelência, ao Ministério Público, à OAB, que poderia ser feitas reuniões itinerantes da comissão, com apoio do Ministério Público, como o senhor disse aqui, que, a nível nacional, vocês têm discutido muito essa realidade, e o Ministério Público é um fiscalizador efetivo dessa realidade em todo o interior. E lá em Castelo nós instalamos uma empresa que até recomendo a vocês consumir muito, que é um produto de muita qualidade, que é o frango, chamado frango, da empresa Uniaves. Trouxemos de Cascavel, tem lá hoje uma produção de abate 70 mil frangos dia e tem 700 funcionários. Como conseguimos instalar essa empresa na nossa cidade, no município que não tem frango? Por causa da foz da alimentação dos rios que nós temos lá. Um deles se chama Ribeirão do Meio, tem 22 quilômetros da foz. Capta-se a água nesse rio, que ele tem quase uma porcentagem de limpeza, porque ele não tem acesso à área urbana. E o outro, que é o Rio Castelo, onde deságua esse produto. Mas lá tem estação de tratamento para receber, para depois despejar no Rio Castelo. Essa empresa consome 15 a 28 litros de água por frango. Como a produção é de 70 mil frangos dia,
e tende a se expandir muito próximo, porque o quadro, o mercado está muito favorável ao frango e à empresa, ela tem hoje um bom nome nacional, eu acredito que seria interessantíssimo o projeto que nós já elaboramos lá e estamos buscando até recurso externo, fazer a recuperação da mata ciliar do Rio Ribeirão do Meio, com 22 a 23 quilômetros, porque o Rio Castelo está quase morto. Ele tem esgoto, tem uma série de coisas, que a poluição é muito grande. Se joga desde estufado até cachorro morto dentro do rio, isso é muito comum. Só não joga carro porque não cabe mais, né? Diz que o Tietê tem uma frota de carro lá dentro que é maior que a produção da Volkswagen, então a gente pode imaginar. Muito obrigado pela atenção. Desculpa ter tomado o tempo da comissão. Foi um prazer. Pelo enobrecimento da reunião, a gente poderia ficar aqui mais meia hora ouvindo o ex-deputado aí, que estaria tranquilo. Né? Eu acho que, com certeza, deputado, sua sugestão é bem-vinda. E vamos lá, tem 30 anos, eu tenho 30 e poucos, né? Então, eu era muito menino, eu não conseguia ouvir o senhor falar na época, mas a gente está... Eu nem sabia falar. agora está craque. Na praça lá do Palácio Anchieta ainda, a antiga Assembleia, agora vai ser a biblioteca, né? E, com certeza, a sua sugestão é muito válida, a gente poderia até, através da comissão, agendar uma visita à Uniaves, para poder ver a recuperação. Não, primeiro fazer uma visita lá na Uniaves, ver a recuperação do rio, ver onde que colhe... Fazer uma visita técnica e fazer a reunião, então, na Câmara de Cachoeiro. Isso aí, vamos estar programando e acolhendo. O senhor será convidado também para a gente estar participando, divulgar e fazer parte da reunião, com certeza. Eu acho que, em relação aos assuntos pertinentes a hoje, está de muito bom tamanho. A gente tem um comunicado que o Moresco falou que queria fazer também. À vontade, Moresco. Deputado Rafael Favato, os senhores deputados desta Casa e desta comissão, a sociedade capixaba como um todo e os órgãos de imprensa conhecem a Juntos SOS Espírito Santo Ambiental e o seu presidente. Sabedores dos nossos princípios éticos e morais e da nossa conduta e das nossas práticas na luta pela saúde e qualidade de vida da sociedade capixaba. Função do acima exposto é desnecessário comentários sobre as citações feitas pelo representante do Ministério Público na reunião do dia 25/4/2016. Só uma colocação da Juntos. Protocolamos nesta Casa uma solicitação para que pedisse ao Ministério Público que encaminhassem todos os processos que foram noticiados pela Juntos e por este presidente para nosso conhecimento. Nós oficiamos, encaminhamos as notícias crimes e não fomos oficiados do resultado ou dos seus resultados. E temos o máximo interesse no conhecimento das providências tomadas para essas solicitações. Em segundo, sobre a fala da Vale na última reunião. Realmente, a empresa Vale destinou 15 milhões de reais para pesquisa para a FAPES e a FAPERJ do Rio de Janeiro. Só que esses 15 milhões, a empresa Vale não compartilhou, como ela gosta de dizer, que ela compartilha com a sociedade capixaba, R$1 sequer, destinando a que se fosse feito estudos dos impactos da poluição do ar na Grande Vitória, na sociedade, no cidadão capixaba. Assim fica fácil, como o senhor ouviu na fala do senhor Romildo, na oitiva de 15/4. Desconheço qual o impacto que a Vale está causando na saúde dessas pessoas. Essa informação, precisamos levantá-las com critérios técnicos para definir esse impacto. A empresa poderia ter compartilhado com a sociedade capixaba uma parte dessa verba e fazer esse estudo. É uma carência da nossa sociedade. Inclusive, fica aqui uma cobrança ao senhor deputado Favato, que está incluído no relatório final da CPI, o governo do Estado
promover verbas para FAPs fazer esses estudos. Tá? Foi citado também sobre uma conversa entre Vale e Juntos. A Vale foi convidada pela Juntos para fazer uma apresentação. Solicitamos, em princípio, uma conversa sem compromisso da nossa parte, e fomos atendidos, conversamos com o senhor Fábio Brasileiro e com o senhor Daniel, e depois de uma conversa produtiva, colocamos as condicionantes da Juntos para um debate ou para o início de uma conversa com a Vale, condicionantes essas fundamentadas na honestidade, na ética e na transparência. Tá? E no início desse mês recebemos a resposta de que, infelizmente, a Vale não pode atender as nossas condicionantes. Então, por esse motivo, a Juntos não se sentará à mesa para conversar com a empresa Vale, enquanto as condicionantes impostas pela Juntos não forem atendidas. Também protocolamos no dia 13/5, junto a esta comissão, um pedido para que essa comissão convide o senhor governador Paulo Artung, ou esta casa convoque o governador, para que ele dê uma resposta à sociedade de quais ações, quais as providências e os resultados das suas providências, aquilo que foi indicado para que o governo do Estado fizesse pela CPI do Pó Preto no seu relatório final. Uma lista de providências foi indicada em função das falhas verificadas pela CPI, então, nada mais, nada menos que o mandatário máximo desse Estado venha responder aqui, porque há pouco tempo foi assinado um termo de compromisso com a Samarco que foge de tudo aquilo que foi recomendado dentro do relatório da CPI do Pó Preto. Certo? E, finalizando, a Juntos convida a todo cidadão capixaba para, no domingo, já encaminhamos um convite a esta comissão, vamos fazer um movimento das 10 às 13 horas na Praia de Camburi, na frente do Hotel Aruan, para que o cidadão capixaba diga não a novos termos de compromisso ambiental. Ok? Obrigado, era essa a nossa fala. Obrigado, Moraes, pelo aviso. Vou só colocar aqui no dia o ofício número 1 de 2016 do Fórum Capixaba de Entidades em Defesa do Rio Doce, pleiteando a constituição de um comitê misto de monitoramento da situação do meio ambiente e dos direitos das populações atingidas pelo crime ambiental provocado pela empresa Samarco, BHP, Billiton e Vale, e a realização de uma audiência pública o mais breve possível no plenário principal da Assembleia Legislativa, com transmissão para todo o Estado, com representações das publicações atingidas das autoridades acima mencionadas e das empresas responsáveis pelo crime ambiental. Recebemos também um ofício 116/2016 da empresa ArcelorMittal, respondendo aos questionamentos realizados durante a primeira reunião ordinária, prestação de contas da empresa ArcelorMittal Tubarão, realizada no dia 28 de março, no plenário dessa Casa de Leis. Tem mais uma aqui que eu gostaria de ler. Não, a reunião de amanhã. Amanhã, está aqui, não está não? Audiência pública amanhã às 13 horas. Às 13 horas no plenário de Seu Cardoso, sobre o retorno da Samarco. Então, acho que é importante, eu faço o meu convite pessoal, né, até como deputado, não como membro de comissão, mas para estar amanhã às 13 horas aqui, é sobre o retorno das atividades da Samarco. Vai ser aqui embaixo, no Seu Cardoso, no plenário grandão. Vai ser uma reunião conjunta da Comissão de Meio Ambiente, da Comissão de Cidadania e da Comissão de Infraestrutura, para que a gente possa estar discutindo as condicionantes e estar vendo para que possamos ajudar os trabalhadores da Samarco sem, né, esquecer a questão ambiental, porque temos que equilibrar a conta aí com o meio ambiente, porque não podemos esquecer o maior desastre ambiental aqui do nosso país. Eu, particularmente, aqui no Estado do Espírito Santo, eles estão licenciados. Eles só não estão operando porque não tem como chegar minério de ferro na Samarco. Não tem como também, não tem viabilidade técnica, pelo estudo que eles fizeram,
de levar minério de ferro de outra via a não ser o minério-duto. Não tem como chegar lá uma estrada de ferro, não tem como levar pelo porto, não tem como levar por caminhão, porque ficaria inviável, né? Então, assim, só teria essa solução. E essa solução, particularmente, não depende muito do Estado do Espírito Santo, depende muito do Estado de Minas Gerais até licenciar novamente a empresa em Mariana. O prefeito de Mariana, até mesmo porque a cidade praticamente faliu, né, como está a caminho a cidade de Anchieta, aqui no nosso estado, que precisa da movimentação da empresa, visto são 130 milhões em impostos gerados para o governo do estado, fora para o município de Anchieta, fora todas as empresas que vivem, né, da atividade econômica da Samarco, os empregos ditos secundários e terciários da cadeia. Eu acho que é assim, uma luta muito grande, mas, como deputado, presidente da Comissão de Meio Ambiente, sou a favor do retorno? Sou. Sou a favor também que deposite os 20 bilhões para que... 170 bilhões, deputado. Para que seja iniciado lá, né, o TAC que foi formulado pelo governo federal, estadual, né, de Minas Gerais e do Espírito Santo, para que comece ali a fazer a recuperação do Rio Doce e depois chegue até os 170 bilhões, que é a quantificação, né, do valor global do desastre causado naquela cidade. Mas amanhã é uma discussão. Então, uma cabeça só pensando não adianta. Temos que unir todas a sociedade civil, né, o Ministério Público, que o Ministério Público, a promotoria também do Estado de Minas Gerais foi contra a assinatura do termo, o Estado também, a promotoria daqui também foi, né, e a sociedade civil também foi. Mas, assim, não podemos esperar até a questão judicial ser julgada, transitada e julgada, para que a empresa também comece a fazer a recuperação. Até essa condicionante foi posta nesse sentido. Mas gostaria de agradecer a presença de todos e convocá-los, né, e quem eu puder convocar, que são os deputados, mas solicitar a presença de todos, da sociedade civil, o nosso Pias, que aí contribuiu hoje, aí, se estiver aí amanhã, será uma honra aí ouvi-lo com a sua contribuição. Boa tarde a todos e daqui a pouco, às 15 horas, sessão ordinária. Você acaba de acompanhar aqui pela TV Alice a reunião da Comissão de Meio Ambiente, que contou com a presença de alguns convidados, como o advogado Vitor Ataíde, que é membro da Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele falou sobre alguns projetos que estão tramitando no Congresso Nacional, que têm o objetivo de simplificar os processos de licenciamento ambiental e diminuir a morosidade desses processos. Segundo o advogado, esses projetos que simplificam o processo de licenciamento podem ser considerados um retrocesso na legislação ambiental. O presidente da Comissão de Meio Ambiente da Casa, deputado Dr. Rafael Favato, informou que a Assembleia Legislativa irá enviar ao Senado Federal uma moção de repúdio à PEC 65/2012, que é um desses projetos. Mais informações sobre os trabalhos da comissão você confere no site da Assembleia Legislativa. Obrigada pela sua companhia. Continue com a nossa programação TV Alice, seu canal cidadão.